Pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus, mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitas e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo em um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, donde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplica a seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então essa ideia de demônio, assim como a ideia de anjo, não tem guarita na doutrina espírita. Por quê? Porque, já falamos nas perguntas anteriores, só existe um elemento espiritual no mundo, que são os espíritos. E não existe outra natureza de espíritos. Então todos são criados simples e ignorantes e chegarão à perfeição intelecto-moral. Então essa ideia de anjo, etc. Mas na Bíblia, a Bíblia ela está cheia de interpretações. Muitas interpretações que foram criadas muito depois. Como nós vamos até abordar, não agora, mas quando formos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entender que essa ideia de Deus que faz o bem é diferente de Deus que faz o mal na Bíblia, ela só apareceu depois do cativeiro babilônico. Antes disso, Deus fazia o bem e Deus fazia o mal, na concepção dos judeus, que eram polilátricos. Depois se tornaram monolátricos e depois, mas na verdade, o monoteísmo. Eles acreditavam em vários deuses. E os deuses dos judeus, eles faziam o bem, faziam o mal, não eram oniscientes. Podemos pegar várias passagens que mostram isso. Isto é, houve uma evolução conceitual através do tempo. E essas teorias são criadas ao bel prazer, todas elas. Por exemplo, não somos aqui contra nenhuma denominação religiosa, mas para a gente entender como é que as coisas se constroem. Tinha uma criança, na Idade Média, que ela sonhou uma vez com o corpo de Jesus passando pela cidade. E ela foi e comentou isso com o bispo da sua cidade. Tempos depois, aquele bispo se tornou papa. E o que ele fez? Gostou da ideia e criou a cerimônia do Corpus Christi. E agora, ele criou, agora é sagrado e acabou. E assim todos esses conceitos. Então essa ideia de gênio bom, gênio mau, como a ideia de seres com a natureza diferente, isso foi criado depois. Na época, lá no início, eles acreditavam que existiam os mortos, né? Eles morriam e iam para o Sheol. E acabou. Todos iam para o Sheol. Tanto é lá na passagem, né, da Pitonisa, que chama todos aqueles espíritos, dentre eles Samuel, que era o profeta, teoricamente, e ele vai lá e dá a comunicação. E todos sobem. Sobem da onde? Do Sheol. De onde vem essa narrativa? Dessas crenças. Então, não temos por basear na Bíblia para nada. A doutrina espírita não nasceu da Bíblia. A doutrina espírita não depende da Bíblia. A doutrina espírita nasceu das manifestações dos espíritos. Então, por que Kardec usa a Bíblia em várias passagens? Para extrair a moral, como um exemplo
da sua sociedade. Se ele tivesse na China, talvez ele usasse mais exemplos do taoísmo, do confucionismo, do que do cristianismo. Mas não que essas crenças, elas são a base da doutrina espírita. A base da doutrina espírita são as leis naturais, que existem desde tudo sempre. São eternas e imutáveis como o próprio Deus. Toda ideia que, de alguma forma, vai contra essas leis não é natural, é invenção dos homens. Assim como a ideia do demônio, que com o passar do tempo, essa teoria de Lúcifer, não sei o que, foi ganhando outras ideias, e aí alguém bota chifre, e alguém bota bode, e alguém bota várias coisas, e aí pega o tridente do Poseidon, A ideia é a pedagogia da culpa e do medo. Então, novamente, a doutrina espírita, nada que tem com isso. Nós sabemos sim que existem seres que são malvados, mas esses malvados também alcançarão uma perfeição moral. Não existe nada que se perca. Claro que ainda temos, mesmo dentro da doutrina espírita, os adeptos da pedagogia da culpa e do medo. E aí nós vamos ver Jesus chorando, nós vamos ver as trevas invadindo o centro espírita, o poder das trevas, o poder do mal, as falanges malignas, Quem quiser dar uma olhada também no nosso vídeo aqui do canal, que é o poder das trevas. Então temos um estudo sobre o poder das trevas. De onde vem? Vem da narrativa desses espíritos de terceira ordem que querem até a transformação moral, mas pelo medo, pela culpa. São espíritos ainda muito ligados à contra-reforma, daquela ideia de ir para a igreja encontrar demônios, imagens demoníacas. Olha o que vai acontecer com você se você não pensar da forma que eu exijo que você pense. Você não pode admitir outra coisa senão este caminho que é o único. Essas ideias todas nascem de espíritos de terceira ordem, espíritos maus. Terceira ordem, a maioria são maus, no sentido espírita da palavra, por não alcançar a perfeição moral. Então, essa é a questão. Então, a doutrina espírita nada perde em abandonar essa ideia desses mitos bíblicos. A doutrina espírita se baseia nas leis morais.